Formado em Direito, tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, onde ocupa o cargo de professor de Ciência Política. Ministro da Educação entre 2005 e 2012, liderou a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, e promoveu a ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES. Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, cargo que ocupou até 2016. No mês passado, lançou-se na disputa pela presidência da República, após o indeferimento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No centro do Roda Viva de hoje, Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, está o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. E também ao vivo no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Fernando Haddad, convidamos Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo, Fernando Canzian, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico, Vera Magalhães, colunista do jornal O Estado de São Paulo e do site BR18, comentarista da rádio Jovem Pan. E Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense. Somos acompanhados pelo nosso democrático cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Queremos lembrar que fizemos insistentes convites ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, primeiro para vir pessoalmente ao Roda Viva. Como ele não manifestou interesse, oferecemos a possibilidade de que ele gravasse uma entrevista em sua residência no Rio. Bolsonaro também rejeitou essa possibilidade. E ainda hoje oferecemos à assessoria do candidato a proposta de que ele receba uma equipe do Roda Viva em sua casa no Rio, mas não obtivemos resposta. Boa noite, candidato. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao seu adversário quando ele veio aqui no primeiro turno. Aliás, você era o único candidato dos que liderava as pesquisas de opinião que ainda não tinha estado aqui no Roda Viva, então, prazer ainda renovado. Prazer é meu. A pergunta que eu fiz ao seu adversário quando ele esteve aqui foi qual obra, qual projeto, qual realização você gostaria de ter ligado ao seu nome, passar para a história com essa obra, com esse projeto ligado ao seu nome? Olha, na minha opinião, eu sempre digo isso, meu pai me ensinou que uma pessoa tem que acordar e ter para onde ir. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é acordar e não ter um destino. E ele me dizia que trabalho e educação são as coisas mais preciosas que um ser humano pode ter. Então, o Brasil que eu sonho, o Brasil que eu vivi como ministro da Educação, é o Brasil de trabalho e educação para todos. Eu gostaria de terminar o meu mandato dando essa perspectiva para todos os brasileiros. Bom, vamos começar a nossa rodada aqui com a Maria Cristina Fernandes no sentido horário. Aqui. Feito na página 10 do seu novo programa de governo, está escrito o seguinte: Haddad é a única opção para a manutenção da nossa democracia. E eu queria saber do senhor o seguinte: o Brasil inteiro está assistindo a essa sucessão com muitas apreensões, mas ao se colocar como a única opção para a manutenção da democracia, o senhor está questionando a legitimidade de um resultado que não seja a sua eleição? Não, nós estamos alertando o cidadão do que pode acontecer com o Brasil no dia 28 de outubro. Meu adversário é uma pessoa que cultua a tortura, que tem como principal herói o torturador mais bárbaro da ditadura militar. Uma pessoa que diz para uma colega de trabalho no parlamento que só não a estuprava porque ela não merecia. Uma pessoa que trata quilombola como alguém que é medido em arroba, como se fosse gado. E diz mais, que os quilombolas que ele conheceu sequer servem para procriar. Uma pessoa que não perde a oportunidade de ofender a mulher,
que falou que os nordestinos deviam comer capim. Eu acho que uma pessoa dessa não tem uma tradição que respeite a redemocratização, a grande jornada de redemocratização que eu ajudei a construir ainda como estudante. Porque eu sempre fui um amante da liberdade, um amante da democracia. Eu penso que as qualificações dele não o habilitam para governar o país em tempos democráticos e basta ver as declarações recentes dele. Aliás, o filho diz que fecharia o Supremo com um cabo e um soldado. E ainda diz, sem demérito aos dois. Mas, prefeito, Ele ontem, na Avenida Paulista, por transmissão, diz que iria eliminar fisicamente os seus opositores, que teriam que escolher entre a prisão e o exílio. Ele recebeu repreensão hoje de uma pessoa insuspeita. O presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou incompreensão, indignação com as declarações de uma pessoa que quer ocupar o cargo mais elevado do país. Mas, na minha opinião, é pouco que foi dito no programa de governo sobre quem é Jair Bolsonaro. Eu acho que as pessoas precisam saber, até dia 28, de quem se trata. Mas ele teve 46 milhões de votos no segundo bloco. Então. Segundo bloco. Bernardo. Candidato, boa noite. Quando começou o segundo turno, o senhor foi escolhido como oponente do Jair Bolsonaro, o senhor e seus aliados anunciaram que tentariam formar uma frente democrática, atrair ex-adversários para a sua candidatura. Inclusive, alguns aliados seus falaram numa cena parecida com a do comício das diretas. O senhor atrairia gente como Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, Ciro Gomes. Alguns desses declararam um apoio um pouco envergonhado, outros se afastaram do senhor, preferiram não declarar. Por que essa tentativa de frente fracassou? Olha, eu não penso que tenha fracassado. Hoje, por exemplo, a Marina Silva, por meio da rede social, declarou apoio explícito à minha candidatura. Diz com todas as letras. Vou votar no professor Fernando Haddad. O que muito me honra, porque eu fui colega de ministério da Marina Silva, conheço a sua luta, a sua trajetória e tenho compromisso com a sua agenda ambiental. Ao contrário do meu adversário, que tem falado absurdos sobre a questão ambiental, a ponto de sugerir a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Sabe que isso vai acarretar? Não vai ser só um prejuízo ambiental, vai ser um prejuízo comercial. Muitos parceiros comerciais do Brasil vão deixar de importar produtos agrícolas do Brasil pela falta de compromisso com o meio ambiente. Então nós vamos perder mercado se o Bolsonaro for eleito, por razões ambientais. O Cid Gomes, depois daquela aresta, num encontro do PT, mandou um vídeo, aliás, mandou dois. Um para entrar no horário eleitoral e um agora muito simpático, que está veiculado nas redes sociais, dizendo que não há alternativa democrática à minha candidatura e rechaçando a candidatura do meu adversário, que todos os democratas consideram uma ameaça à democracia. Inclusive o Fernando Henrique, que não pode declarar voto a mim em função de questões relativas ao seu próprio partido, tem manifestado um certo inconformismo com uma pessoa da qualidade do Bolsonaro está liderando as pesquisas. Porque todo mundo que lutou por democracia sabe dos riscos que o Brasil está correndo. Uma pessoa que está se cercando de quase que de uma milícia, incluindo os seus próprios filhos, ameaçando o país, ameaçando as instituições. Já disse que não vai respeitar a autonomia do Ministério Público, já disse que ia aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal em 10 para poder ter controle sobre a Corte Suprema. Agora o filho disse que precisa de um cabo e um soldado para fechar o Supremo. As coisas que ele verbaliza são contrárias a toda a tradição liberal e republicana que nós estamos tentando construir no Brasil. Então há sim um amadurecimento cada vez maior dessa ameaça e eu estou muito confiante de que isso vai ganhar força até o domingo que vem. Vera. Candidato, boa noite. Boa noite. O senhor falou em várias ameaças que o senhor vê à democracia. No entanto, o programa de governo do PT, do primeiro turno, que o senhor ajudou a redigir, fala que o Pacto Constitucional de 1988 foi quebrado com o que chama de golpe, que teria sido um golpe promovido pela mídia, por empresários e pelo Congresso contra a presidente Dilma Rousseff com a assunção do Michel Temer.
Da mesma maneira, um deputado do PT, Vadir Damus, falou algo semelhante ao que o filho do Bolsonaro falou sobre o Supremo, sobre a necessidade, inclusive, de fechá-lo. Nesse mesmo programa que eu me referi, fala da necessidade de mudar a forma de indicação de ministros do Supremo, sem que fique muito claro de que maneira isso ia ser feito. E o senhor chegou a propor uma nova constituinte. O senhor não acha que estes pontos, tanto programáticos quanto declarações de aliados do PT, eu podia também citar o Zé Dirceu dizendo de tomada de poder, também colocam o PT num campo de ameaça à democracia? Acredito que não, Vera, porque quando deu uma confusão a respeito da redação sobre a reforma constitucional, nós imediatamente retiramos do programa para deixar claro que a reforma constitucional é sempre liderada pelo Congresso Nacional. Como havia lá uma questão que não estava bem equacionada do ponto de vista da redação, nós retiramos com muita tranquilidade. Eu participei, com um pouco mais de 20 anos, da campanha pela Assembleia Nacional Constituinte, com a Ordem dos Advogados, com a Associação dos Advogados, quando eu era ainda estudante do Largo de São Francisco. Eu, com um pouco mais de 20 anos, era a antítese do que representava o Bolsonaro à época. Uma pessoa que enaltecia a tortura, a ditadura e que dizia, naquela época que eu lutava por liberdade, que o erro da ditadura era não ter matado as pessoas, ter apenas torturado. A nossa tradição é democrática. O PT nasceu, inclusive, de uma crítica à esquerda tradicional, rejeitando todas as experiências autoritárias de esquerda, dizendo que esse não é o caminho, nem de esquerda nem de direita, o autoritarismo não interessa, só pela democracia que nós vamos construir uma sociedade mais justa, de maneira que eu me filio a uma tradição libertária e ninguém tem dúvida disso. Mas tanto é que os democratas estão declarando apoio a mim. Ou, se não podem fazê-lo diretamente, rechaçando a candidatura do meu adversário. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista com o Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República. É rapidinho.
Estamos de volta com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Fernando, agora a gente vai continuar a nossa roda de entrevistadores com o seu xará, Fernando Canzian. Bem. Boa noite, Haddad. Tudo bem? Boa noite. Um dos personagens ausentes desse segundo turno é o candidato derrotado, Ciro Gomes. Ele, assim que acabou o primeiro turno, ele viajou e quem apareceu foi o irmão dele, o Cid Gomes, chamando os petistas de babacas. No primeiro turno, a presidente do seu partido disse que não apoiaria uma candidatura a Ciro Gomes nem com reza brava. Há alguma autocrítica do partido, neste momento, que tanto necessitaria de uma pessoa que chegou com bastante energia no primeiro turno como Ciro Gomes? Qual é a autocrítica que o PT faz no tratamento dispensado ao Ciro? Olha, a Gleisi mesmo disse que não pronunciou essa frase várias vezes. Essa frase está gravada, foi publicada na Folha e a gente tem uma gravação dessa frase, que já foi apresentada. Mas deixa eu falar então a minha opinião, já que eu não sabia. Não era a minha opinião, nunca foi minha opinião. E a própria Folha deu vários encontros que eu tive com o Ciro desde o final do ano passado, buscando uma aproximação do Ciro com o PT. Sempre considerei o Ciro um grande quadro político. Fui colega, ministro da Educação, do seu irmão Cid Gomes, como governador do Ceará. Ele mesmo reconhece em vídeo que eu ajudei muito o Ceará na área da educação. Os resultados do Ceará, obviamente que é mérito dos cearenses, mas o ministério da minha época ajudou tanto que a Assembleia Legislativa do Ceará me concedeu um título de cidadão cearense. Portanto, eu sou muito próximo do Ciro. E eu era dos petistas que cogitava que o PT sim podia apoiar o Ciro à presidência da República se houvesse uma aproximação maior. Os partidos PDT e PT estavam muito afastados e eu cheguei a ligar para o Carlos Lupe e sugeri uma visita dele ao Instituto Lula para falar com o presidente, o que aconteceu ainda em fevereiro deste ano. Mais tarde, em abril, eu conversei com o Roberto Mangabeira Unger, que é um dos gurus do Ciro Gomes, professor de Harvard, e eu dizia, por que não pensar numa chapa Lula-Ciro? E em caso do Lula ser impugnado, o Ciro poderia, quem sabe, assumir até a liderança da chapa. Eu sempre agi com muito desprendimento em relação a isso, porque eu acho que o que está em jogo no Brasil é tão sério que, na minha opinião, projetos pessoais jamais deveriam se impor sobre qualquer outro interesse que não fosse o interesse nacional. Eu acho, e repito, Bolsonaro é uma ameaça ao interesse nacional e ao interesse popular. E desde sempre eu acho isso. Desde 2016, quando eu dei uma entrevista dizendo que havia uma ameaça de extrema-direita no Brasil, sem saber quem seria candidato. O Ciro sabe de tudo isso. O Ciro conhece essa história toda. Então, eu esperava e espero que o Ciro dê um alô de onde ele estiver, porque é muito importante para o Brasil que ele se manifeste publicamente. Aguardo ansiosamente o seu aceno, porque nós precisamos ganhar a eleição e governar juntos o Brasil. Vicente. Boa noite, candidato. Quando a gente conversa com os eleitores, a gente percebe que eles não estão votando em Bolsonaro por causa do programa que ele apresenta, por conta das ideias deles. Eles estão votando contra o PT. Há uma onda avassaladora no país aí, anti-PT. A que o senhor atribui isso? Onde foi que o PT errou? Sempre houve antipetismo, desde o nascimento do PT. O PT é o primeiro partido trabalhista de base no país. E eu diria um dos únicos do mundo. E isso sempre significou uma ameaça para aqueles que detinham o poder sem contestação. Então foi visto como uma novidade muito grande, mas sempre houve 25% a 30% de pessoas que rejeitavam o PT. Hoje essa rejeição é um pouco maior, em função de tudo que aconteceu de 2014 para cá. Nós sabemos disso, assumimos que houve erros na condução de alguns assuntos importantes para o país. Fiz críticas públicas à questão da Petrobras. Acho que os controles que nós exercemos sobre os ministérios não foram replicados nas estatais, uma crítica que eu assumi. Coloquei no meu plano de governo que o controle nas estatais será igual ou maior do que os controles que nós próprios criamos nos ministérios. Lembro que eu passei pelo Ministério da Educação e deixei um orçamento de 100 bilhões de reais, sem uma contestação sobre um centavo sequer, não só por mérito meu, mas dos controles internos criados. Então eu acho que a gente tem que efetivamente assumir que houve problemas
Mas eu sempre insisto em dizer, não é possível jogar a criança com a água do banho. O projeto que o PT representa de emancipação das pessoas, de combate à pobreza, de respeito ao trabalhador, ele não pode se perder no tempo. E por isso que eu assumi o desafio de representar esse projeto, com todos os ônus, com todos os bônus. Eu sou um professor, vivo do meu salário, não tenho medo nenhum de representar esse projeto, que eu considero até hoje o melhor do país. A Vera Magalhães quer fazer uma pergunta, depois a Cris Fernandes. Candidato, na semana passada, diante do surgimento de acusações de que empresas estariam comprando pacotes de impulsionamento no WhatsApp para prejudicar a sua candidatura, o senhor disse uma frase de que bastaria prender algum empresário para que ele confessasse o crime e entregasse a quadrilha, e então dever-se-ia fazer um segundo turno entre o senhor e o Ciro Gomes. Essa frase aí diz para se prender o empresário, sendo que não havia nenhum inquérito instaurado ainda, algo que o PT passou os últimos anos dizendo que era alvo de arbítrio por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Queria que o senhor explicasse em que circunstância deveria ser preso algum empresário antes mesmo da instauração de um inquérito. Eu defendi a abertura do inquérito imediata e defendemos a busca e a apreensão de computadores, o que nos foi negado. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos naquelas 4 empresas que a Folha noticiou e fizéssemos a apreensão dos computadores, com a ajuda do WhatsApp, nós encontraríamos quem pagou por isso. E o pagamento disso é Caixa 2, não tem outro nome. Todo o dinheiro que favorece uma candidatura que não é contabilizado no Tribunal Superior Eleitoral é Caixa 2. Se nós tivéssemos feito a apreensão e identificado a fonte de pagamento, nós poderíamos ter pedido uma prisão preventiva, porque essa pessoa está violando um princípio democrático. Como a própria Justiça já falou, houve juízes que disseram o seguinte: o Caixa 2 é um crime ainda mais grave do que a corrupção, porque ela coloca em risco a democracia. Essa frase não é minha, essa frase é do Sérgio Moro. Se isso é verdade, por que não aplicar o mesmo critério nesse caso? Mas a investigação, um minuto, essa investigação de Caixa 2 da campanha Lula, Dilma e Michel Temer levou 2 anos e resultou na absolvição da chapa. O senhor estava propondo um rito sumaríssimo que anulasse o primeiro turno e, portanto, a vontade de 46 milhões de eleitores entre a semana passada e o dia 28, ou seja, no intervalo de 10 dias. O senhor acha que isso é um rito justo da Justiça? Se fosse identificado, veja só, um único contrato era de 12 milhões de reais. A 4 centavos a mensagem, quantos milhões de brasileiros receberam uma mensagem caluniosa a meu respeito e a respeito da minha vice? A estimativa que se faz hoje é que só contra a Manuela Dávila foram emitidos 13 milhões de mensagens pagas com dinheiro de Caixa 2. Se nós pudéssemos evitar o crime, e eu espero que no segundo turno, agora na última semana, a gente consiga ter contido esse tipo de ameaça, eu acho que toda a providência para evitar, depois de tanto esforço que o Brasil fez para criar um fundo eleitoral, para ter o financiamento, dinheiro de contribuinte financiando os partidos, alguém vai violar essa regra depois de tudo que aconteceu? Eu acho que é um descaso. Candidato, o senhor já está se preparando aí para o senhor já está se preparando para o terceiro turno? Não, eu só disse que há tempo de evitar... Caso seja derrotado? Eu disse que, caso a pessoa fosse identificada, a Justiça tinha que tomar providências para evitar o pior. Porque se nós estávamos a 10 dias da eleição, suponha que você identifique um empresário que colocou 12 milhões numa campanha sem declarar. Nós vamos passar a mão na cabeça? Então nós vamos jogar fora todo o esforço que o Brasil fez até agora, em nome do quê? Haddad, a Cris Fernandes tem um... Eu queria voltar à questão do primeiro bloco, quando o senhor se colocou no programa como uma única opção para a democracia. O senhor não acha que o PT corre o risco de repetir um erro que vem incorrendo ao longo das últimas décadas, de se colocar como a única opção para os eleitores mais pobres? É os nós contra eles. Quem está com nós são os democratas, quem está contra nós não são democratas. São 46 milhões de votos. Não é um pouco perigoso incitar o eleitor, incitar os eleitores que vão escolher o seu nome a questionar aqueles eleitores do candidato adversário, que eles não são democratas? Você está falando de um adversário que está incitando
a morte das pessoas. Mas Eu isso não estou colocando em evidência ameaças que eu estou sofrendo na pessoa física. Esse cidadão que tem esse respaldo está ameaçando de morte. O filho dele na Paulista diz que vai declarar guerra à Venezuela. Ele nem conhece a situação das Forças Armadas. Prefeito... Porque a Venezuela tem condições bélicas superiores à do Brasil. Para o Brasil declarar guerra e mandar jovens brasileiros morrer na fronteira com a Venezuela, ou pede ajuda de um império internacional, provavelmente os americanos, a quem ele bate continência, ou nós vamos mandar jovens brasileiros, pobres provavelmente, para morrer num conflito que não é o nosso. O senhor acha que então, 46 milhões de eleitores não têm apego à democracia? O que nós temos que fazer durante uma campanha eleitoral é alertar. Você acha que os sociais-democratas alemães erraram ao alertar sobre a ameaça da chegada ao poder do Hitler, ou do Mussolini, ou do Franco? Foi um erro deles alertar? Eu estou dizendo que o Bolsonaro não tem cultura democrática. Isso está provado em centenas de vídeos. Agora, qual é a questão em relação a isso? Está faltando evidência de que ele não tem apreço pela democracia? A gente vai ter que sair. A gente vai ter que sair, depois a gente retorna com quem ainda não falou. Vamos para mais um intervalo, voltamos com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Fica aí só um instante.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Haddad, vamos agora para uma pergunta do Bernardo Melo Franco. Candidato, nesse segundo turno, a sua campanha fez uma série de mudanças aí, recuou de alguns pontos, como a proposta de uma nova Constituição, tirou o vermelho do PT da propaganda, tirou até a figura do ex-presidente Lula, que no primeiro turno o senhor falava o tempo todo, até começava entrevistas dando boa noite a ele. Apesar de toda essa guinada, até agora as pesquisas não indicam nenhuma recuperação sua em cima do eleitorado que o senhor gostaria de conquistar. O senhor acha que pode ter havido algum exagero nessa transformação, ter passado uma imagem de falta de sinceridade nessa mudança? Acho que não, Bernardo. No segundo turno, nas 4 vezes que nós fomos para o segundo turno, nós mudamos o layout da campanha, nós botamos mais verde e amarelo, nós ampliamos, porque você tem que dar uma ideia de que você não vai fazer um governo só de um partido. Senão você não conquista 50% mais um dos eleitores. Se você observar, em 2002 fizemos isso, 2006 fizemos isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer da minha relação com o Lula. Considero o Lula o melhor presidente da história do país. Acho que ele foi injustiçado. Espero que a justiça reveja a sua sentença. Li o processo de cabo a rabo, as principais peças. Não achei no processo, com toda sinceridade. E eu prefiro estar tranquilo com a minha consciência do que querer ganhar um voto falando que eu não acredito. Não achei no processo uma única prova que desse consistência para uma sentença condenatória e acho que os tribunais superiores terão a oportunidade de fazer a reparação. Então não tenho nenhum problema com isso, jamais vou negar minha filiação, minhas relações pessoais, meus apoios, faço isso com total transparência. E insisto em dizer, eu represento um projeto que, na minha opinião, precisa ser resgatado. Houve problemas? Houve, eu já admiti em várias entrevistas, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Houve crimes de alguns? O senhor acha que houve crimes de alguns ou só erros e problemas? Houve, na minha opinião, provavelmente sim. Eu ainda não tenho ninguém julgado em última instância, o que dá a prova final de que a pessoa é culpada, e eu sou constitucionalista. Eu acho que enquanto houver recurso, a pessoa não deve ser considerada culpada na forma da Constituição. Acho um erro a imprensa, todo mundo condenar uma pessoa antes do trânsito em julgado. Mas, certamente, teve pessoas que usaram o financiamento, o financiamento de Caixa 2, por exemplo, o financiamento ilegal de campanha, para enriquecer. São 2 crimes, financiamento de Caixa 2 e o enriquecimento, que é ainda mais grave, por isso que tem uma pena maior. Então, eu acredito que teve gente que se valeu disso para enriquecer. E sou a favor de punição exemplar para essas pessoas. Haddad, o Canziano. Candidato, 2015 e 2016 foram anos que marcaram aí a pior recessão da história recente do Brasil. Isso foi produzido ao longo do segundo governo Dilma, nos 2 primeiros anos do segundo governo, e a gente entrou nessa crise aí que estamos aí até hoje. Se a gente olha a candidatura do seu opositor, Jair Bolsonaro, cada vez que ele sobe nas pesquisas, o dólar cai e a bolsa sobe. E o mercado tem um medo das políticas que o PT venha a implementar. Não tem alguma coisa errada no discurso do PT, olhando para esse indicador que o mercado dá? Quer dizer, o PT tem o discurso de que o mercado são os grandes empresários, etc., mas o mercado somos nós, né? São as pessoas que têm algum dinheiro no banco, são as pessoas que estão empregadas. Não tem alguma coisa fora do lugar no discurso? Esse indicador do mercado não mostra isso? Fernando, o mercado não funciona assim. Você tem grandes especuladores no mercado que lidam com muito dinheiro. Pouca gente sabe, mas eu fui analista de investimento do Unibanco durante quase 2 anos. Eu trabalhava do lado de mesa de operação. E, infelizmente, eu te digo o seguinte, não é assim que funciona. Os movimentos especulativos de mercado geralmente prejudicam o pequeno poupador. Aquele que tem um volume grande de recursos usa da boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro. Mas por que o dólar sobe e a bolsa cai com as propostas do PT, por exemplo? Então, vou te dar um exemplo. Se eu chegar amanhã, vamos supor que 1 mês atrás, agora nós estamos um pouco em cima da eleição, se 1 mês atrás eu dissesse, vou privatizar tudo, como disse o Paulo Guedes, vou vender tudo que eu puder, depois voltar atrás, vou vender tudo que eu puder, o dólar ia cair, e a bolsa ia subir.
Por quê? Porque são movimentos especulativos para comprar patrimônio público, mesmo a Bolsa subindo, abaixo do que efetivamente valem. Haddad, você vai vender alguma coisa? Hã? Vai vender alguma estatal? Eu não pretendo vender... Nenhuma? Não tem nenhuma estatal no meu radar para ser vendida. Nem aquela do trem-bala? Inclusive... Não, mas daí você faz fusão, você faz um outro tipo de arranjo. Né? Mas olha só o que o meu adversário é capaz de dizer. Ele falou que vai vender todas as estatais criadas pelo PT. Eu criei uma que gerencia os 47 hospitais universitários. Hoje, os 47 hospitais universitários das universidades federais estão debaixo de um guarda-chuva de uma empresa para fazer uma gestão empresarial dos hospitais, ganhando eficiência. Melhorou enormemente a questão dos hospitais universitários. Você vai vender a empresa de hospitais universitários do país, para quem que você vai vender? E as universidades vão ter cenário de prática aonde? Vão ter que alugar leito hospitalar para capacitar os nossos médicos? Quer dizer, são ideias de quem desconhece completamente a máquina pública. Não tem nenhuma estatal ali que dê para vender? Nesses casos, tem muito estatal. O PT criou 50 estatais. Tem estatal que só tem nome de estatal. Porque, na verdade, são repartições públicas. Tem cargo, portanto. E que são dependentes do Tesouro. Então, por isso que eu sou a favor de fundir algumas. do Tesouro. Porque aí você elimina vários cargos, você faz uma fusão delas. Dinheiro que podia estar indo para a educação, para a saúde, inclusive. Para quem é a empresa do trem-bala, por exemplo? Pode acabar com ela. Pode só fechar. A EPL, Exatamente. ela é um cabide de emprego, ela tem quase então, 200 funcionários para produzir nada, quase 200 funcionários para produzir nada. Nesse caso, o que você faz? Você faz um enxugamento, né? Como eu fiz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu não eliminei nenhuma estatal, mas eu enxuguei as estatais. E o trabalho que eu fiz em São Paulo foi tão bem avaliado que a cidade de São Paulo é das únicas do país que tem grau de investimento. Por que São Paulo tem grau de investimento? Porque eu enxuguei a máquina sem estardalhaço, sem alienar patrimônio. O Dória anunciou que ia vender patrimônio, não vendeu nada. Também tem isso, que às vezes a pessoa anuncia e não faz nada. Um ano depois ele se mandou da prefeitura. Então você vê, São Paulo tem grau de investimento, enxuguei a máquina pública, cortei 13% do custeio, bati recorde de investimento em 4 anos, 17 bilhões, renegociei a dívida, mandei para a Câmara Municipal a reforma da Previdência nos moldes que eu considerava justos para os servidores, só afetando a vida dos entrantes e não dos servidores já contratados. Tudo isso eu fiz. Ganhei selo de grau de investimento. Mas eu estou concorrendo com uma pessoa que não administrou um boteco. O candidato, mas a ex-presidente Dilma, ela levou o país a perder o grau de investimento. Hoje o Brasil ele está na categoria considerado lixo. Se você for, assim, ele está lá embaixo. Quando a gente pega a escala, ele está 3 níveis abaixo do grau do investimento. Vicente, hoje nós estamos numa situação melhor do que a herdada do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não na avaliação das agências. Deixa eu te falar que eu sou economista e entendo disso. Hoje nós estamos num grau superior ao herdado do governo Fernando Henrique Cardoso. E vocês não chamavam o Brasil de lixo à época. Chamávamos o Brasil de pela classificação, se nós olhássemos... em chamar de herança maldita. E a Dilma deixou uma herança maldita. E é sobre isso que inclusive, mas hoje, eu quero perguntar. Hoje a classificação do Brasil é superior à da época. Tá. E eu não estou criticando aqui Fernando mas Henrique, tudo bem, mas perdeu o grau de investimento. Estabilizou a economia, tem seus méritos. Depois também cometeu equívocos na política econômica. Inclusive, eu queria fazer a pergunta... Com hiperinflação, estabilizou a moeda. Errou aonde? Errou no câmbio. Todo mundo avisando que ele estava errado no câmbio. Errou no câmbio, perdeu a eleição em 2002. Então, é da democracia. Governos erram e acertam. Erram e acertam. A Dilma errou quando começou a querer administrar a inflação e emprego com base em preço público. A nova matriz econômica. Desoneração. Foi alertada. Depois, quando ela tentou corrigir, o que aconteceu? A oposição começou a sabotar a correção. Em vez de ajudar o Brasil, isso não foi reconhecido por mim. Hoje eu conversei com o Tasso Gereissati, porque disseram que eu não entendi a mensagem que ele disse no primeiro turno, porque no primeiro turno ele falou, nós erramos em entrar no governo Temer,
nós erramos com as pautas bomba, ele admitindo. E esperavam de mim que fizesse um aceno para o PSDB à época, que eu não fiz. Hoje eu liguei até para restabelecer relações com uma pessoa de quem eu gosto muito. Uma pessoa, um senador muito aprumado, na minha opinião. Um pouco tarde, né? Ligar agora... Não, sabe por que eu liguei para ele? Deixa eu te falar. Porque saiu um artigo de um economista, Marcos Lisboa, na Folha, dizendo que eu não tinha entendido o recado do Tasso. Eu falei, pô, se eu não entendi, eu vou fazer o gesto de me reaproximar para compreender melhor o que ele queria dizer. Mas ele próprio dizia, olha, a Dilma errou, mas nós reincidimos, nós também erramos ao aprovar as pautas bomba com o Eduardo Cunha. A crise não seria do tamanho que foi, se não tivesse havido uma crise política envolvendo o Temer e o Eduardo Cunha. Ó, se a gente pegar o seu programa... Vicente, desculpe, a gente tem que ir para outro bloco. Eu não consegui fazer minha pergunta. Tá bom, você começa depois. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. É só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Haddad, temos ali o Vicente reivindicando ali uma pergunta que não conseguiu fazer. E continua na área de economia, que parte do seu programa lembra um pouco a nova matriz econômica da Dilma Rousseff, que levou o país à maior crise da história. A gente viu lá em 2 anos o PIB caindo 7%, o desemprego passou de 4,8% para 13%,
a dívida pública saltou de 53% para 77% do PIB e esse ano a gente vai ter o 5º ano consecutivo de déficit público. E a gente vê no seu programa, o senhor falando em conter juros bancários, regular a política de combustíveis, controlar preço de gás. E, o senhor não teme repetir os erros da Dilma e levar de novo o país para o buraco? Vicente, você está completamente errado na sua avaliação. O que eu proponho é uma reforma bancária. E todos os... Não sei se você ouviu os debates no final do primeiro turno. A Dilma falava a mesma coisa. Não, querido. Não, a Dilma não fez uma reforma bancária. A Dilma... Redução do spread, que nunca saiu. Deixa eu... Lógico, desculpa. O que foi feito foi usar os bancos públicos para reduzir artificialmente o spread. E isso eu não estou propondo. O Alckmin estava propondo uma reforma bancária depois que colou no meu programa. Porque se nós não fizermos uma reforma bancária, nós nunca vamos nos tornar uma sociedade capitalista moderna. Porque não existe sistema de crédito no Brasil. Com 300% de juro do cartão de crédito, 120% do cheque especial, 40% do capital de giro, não tem empresário que consiga ter lucro suficiente para pagar o banqueiro. Uma reforma bancária é essencial. Então, desregulamentar o setor, apoiar cooperativas e fintechs, sobretaxar os bancos que cobram spread abusivo, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Nada, nada, rigorosamente nada. A questão do gás é uma questão completamente diferente. Eu estou pegando um item que representa 4% do faturamento da Petrobras e estou dizendo que este item específico vai entrar na cesta básica, porque é um item fundamental para as famílias pararem de cozinhar a lenha ou a álcool, com os prejuízos, inclusive, para a saúde pública. Tem hospital lotado com gente queimada. Então, falar que o gás vai ter um tratamento específico do governo, senão você vai dizer que o subsídio ao diesel que está sendo dado pelo governo Temer lembra a Dilma, e não é verdade. Se você pega um item e isola esse item e dá um tratamento específico, não tem nada a ver com... lembra Agora, Dilma, porque acaba no Tesouro. Tudo bem, né? O Canzian bem curtinho, e eu peço o candidato também para fazer as respostas bem curtas se possível. O senhor falou do subsídio ao diesel, né? O que o senhor faria nesse caso? Agora o senhor está prometendo gás, né? Estava no programa eleitoral hoje, R$ 46,00 o botijão no lugar de comércio está 80, quer dizer, o senhor está dando um subsídio aí de quase 100% para o gás. Subsídio de 100%. Não, subsídio de 50%, enfim, 100% o valor seria a maior. Na questão do diesel, o que o senhor faria? Houve a greve dos caminhoneiros, o subsídio ao diesel é 4 vezes maior do que o que você está falando. Então, mas o senhor manteria? Não, eu diminuiria o subsídio ao diesel e faria o subsídio ao gás. O gás precisa de mais subsídio que o diesel. Você tem uma desproporção aí. Se tiver uma greve de caminhoneiros como teve, o que o senhor faria? Não, mas você tem uma tabela de frete hoje, que o Supremo já declarou constitucional. Até para minha surpresa. Eu achei que o Supremo não fosse aceitar. Mas já que aceitou, a gente senta com os caminhoneiros e estabelece um frete que seja compatível com as suas necessidades de reprodução. Agora, não tem sentido você dar um subsídio de 13 a 15 bilhões para o diesel e não dá de 4 para o gás de cozinha, sendo que as famílias pobres estão fugindo do gás e indo para a lenha. Não faz sentido. Então, temos que equilibrar. Esse equilíbrio é absolutamente possível e não representa absolutamente nada em termos do rearranjo interno da Petrobras em relação ao Tesouro. Vai custar 1 centavo a mais. Vamos ali do Bernardo. Candidato, o seu adversário o tempo todo diz que o senhor, se ganhar a eleição, vai soltar imediatamente o Lula, coisa que alguns aliados seus já disseram, inclusive, como o governador Fernando Pimentel. Eu queria que o senhor esclarecesse se o senhor assina ou não um indulto, graça ou alguma coisa desse gênero para ele. Olha, e caso ele continue preso... É a 10ª vez que eu respondo essa pergunta. Mas se ele continuar preso, qual seria o papel dele no seu governo? O senhor vai visitá-lo na cadeia? Eu disse e repito, o que o presidente Lula quer é um julgamento justo nas cortes superiores a que ele tem direito. Não está pedindo favor nenhum. Não está querendo ser tratado de maneira distinta de qualquer outro cidadão. A mudança de jurisprudência aconteceu em 2016, pelos vistos, com vistas
ao caso dele, porque desde 2009 o Supremo tem um outro entendimento. Então está sendo feita uma série de revisões do entendimento do Supremo sobre várias coisas, sobre condução coercitiva, sobre sigilo de grampo telefônico, sobre delação premiada. Está sendo tudo revisto. E se ele continuar preso? O que ele está pedindo é o seguinte: zelar para que as cortes superiores façam um julgamento apartidário com base nos autos. Eu não acho que está pedindo demais. Candidato, vamos lá, Vera, no rapidinho. início da campanha o senhor se apresentou, Haddad é Lula, Lula é Haddad, e o ex-presidente Lula ditou de dentro da cadeia a estratégia que faria com que o senhor fosse ao segundo turno graças a uma transferência de votos dele. O senhor não acha que o PT exagerou demais na dose de um teatro, de uma candidatura que já se sabia que não seria aprovada pela Justiça Eleitoral e que isso ajuda a explicar a revolta da população e o voto no Jair Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que a nossa esperança era de que algum organismo internacional se manifestasse. E, até para nossa surpresa, na reta final, a ONU se manifestou, dizendo que o Brasil não tinha o direito, pela convenção internacional que assinou, de cassar o registro da candidatura do Lula. Foi um comitê específico da ONU, né? Mas olha, não foi a ONU. É muito raro você conseguir uma liminar da ONU. O mérito vai ser julgado em março, aí pelos 18 integrantes da comissão. Eu tenho certeza que o julgamento vai ser favorável a ele. Mas mesmo sendo uma liminar com 2 votos, você pode ter certeza, investigue. É muito raro a ONU se valer de um tratado internacional para recomendar fortemente às autoridades locais que tomem uma determinada decisão em prol dos direitos políticos de alguém. Isso tem pouquíssimos precedentes no mundo e nós conseguimos isso. Quando nós conseguimos isso, nós imaginávamos que tínhamos uma chance de manter a sua candidatura. Infelizmente, o TSE diz que o tratado não vale no Brasil e desaconselhou e cassou o registro. Só aí que eu assumi, eu era vice e assumi a cabeça da chapa. Haddad, Cris Fernandes. Neste novo programa do segundo turno, o senhor acrescentou no capítulo de finanças que o Banco Central manterá sua autonomia e retirou também o compromisso do mandato do presidente do Banco Central com o mandato dual, compromisso com a inflação e emprego, e deixou o mandato com o destino de controlar a inflação. Eu queria saber o que mudou no país nesses poucos dias entre o primeiro e o segundo turno para ter sido necessário acrescentar uma autonomia do Banco Central. Por que isso já não estava no primeiro turno? E o que mudou no emprego para o senhor ter retirado esse compromisso do mandato com a manutenção? Na verdade, houve também foi no espírito de corrigir a redação em proveito da clareza. E isso é bom fazer durante a eleição. Porque o que o mercado entendeu? Que o Banco Central ia passar a ser responsável pela política fiscal do país. Quando, na verdade, o que nós quisemos dizer foi que ele também seria responsável e será pela reforma bancária. O Banco Central vai ter que fazer no meu governo a reforma bancária. Não vai ser capturado por banco mais. Porque o Banco Central hoje, que fala que é independente, na verdade, do mercado ele não tem independência nenhuma. Ele sempre foi capturado pelo interesse dos bancos. E aquela maneira de que a gente queria dizer exatamente isso, que além de controlar a inflação, que pela Selic, que é o instrumento que ele tem de controle da inflação, o Banco Central, no meu governo, terá a obrigação de apresentar ao país a reforma bancária que nunca apresentou. Porque o CAD não cuida de banco, o CAD não cuida de concentração bancária. Na minha opinião, ou o Banco Central transfere para o CAD a questão da concentração bancária e deixa o CAD cuidar, exigindo uma desconcentração ou abertura do mercado para novos bancos, ou o Banco Central apresenta uma reforma bancária. Mas acrescentar autonomia não significa isso não tem nada a ver com autonomia. Sim, mas de fixar a Selic. Mas foi a minha pergunta. Então, ao acrescentar a autonomia, o senhor não está vinculando isso à reforma bancária. Por que o acréscimo de autonomia? Porque passou a impressão
de que o governo ia ter ingerência sobre a fixação da Selic. E não. O governo fixa a meta e quem busca a meta é o Banco Central no gozo da sua autonomia. Uma outra questão é a reforma bancária. Se nós não fizermos a reforma bancária, nós não temos futuro, sobretudo depois das mudanças no BNDES. Não vai ter mais subsídio a crédito no Brasil. Como é que os empresários vão ter uma linha de financiamento interna se a gente não fizer a reforma bancária? Sem o BNDES e sem a reforma bancária, não haverá crédito para a produção no Brasil. Simples assim. A gente está, infelizmente, terminando o nosso tempo. Queria fazer um ping-pong rápido, se eu pudesse responder bem rápido pois também. Não. Um erro e uma lição que o senhor tem aprendido? Na política? Não ter feito a reforma política. Boa. E o senhor tem um ídolo assim na história do país? Na história do país? Uhum. Tem vários. Por exemplo? Eu gosto... um único, é que é difícil citar um. Olha, dois, diga. Vou citar o Juscelino. Tá ótimo. A sua música predileta? Tem uma música que eu gosto muito do Gilberto Gil, que chama O Fim da História, que eu tenho ouvido muito recentemente. E o seu filme predileto? Um Sonho de Liberdade. E o seu livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Uhum. Tem uma frase, um verso? Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. É bíblica. E, se não me engano, do Torá também. Uhum. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Bernardo Melo Franco, do Fernando Canzian, Maria Cristina Fernandes, da Vera Magalhães e do Vicente Nunes. E do nosso cartunista democrático Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao candidato Fernando Haddad de ter feito essa gentileza de ter vindo aqui ao Roda Viva. Muito obrigado, candidato. Voltamos a lembrar que fizemos insistentes convites ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, primeiro para vir pessoalmente à Roda Viva e, como ele não manifestou interesse, oferecemos a possibilidade de que ele gravasse uma entrevista em sua residência no Rio. Mas Bolsonaro também rejeitou essa hipótese. Ainda hoje oferecemos à assessoria do candidato a proposta de que ele receba uma equipe do Roda Viva em casa no Rio, mas ainda não obtivemos resposta. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.